Ora boas, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Então, o tema de hoje, como podem ver pelo vídeo, é baseado aqui numa tentativa de ofensa àquilo que é os direitos municipais dos municípios portugueses, feito por parte do governo português. E sem mais demoras, vamos avançar aqui para aquilo que é doce. Então, movimento alerta Ministro das Finanças: se continuarem as manobras para favorecer a EDP, haverá mobilização popular. Que fique bem claro, ou os impostos são pagos ou mobilizaremos a população para o que for necessário, como nunca o fizemos até aqui, diz o Movimento Cultural da Terra de Miranda. O grupo de cidadãos espera que Joaquim Miranda Sarmento, o Ministro da Economia, o Ministro das Finanças, da Economia neste caso, ah, tenha falado num contencioso de vários anos. Aqui estamos o Sr. Ministro e a notícia é de António Pedro Santos, da Lusa. O Movimento Cultural da Terra de Miranda advertiu esta segunda-feira o Governo e o Presidente da República de que todos os desvios que se tentem fazer sobre a cobrança dos impostos sobre a venda das barragens serão denunciados publicamente. Em comunicado enviado à agência Lusa, o Movimento Cultural da Terra de Miranda avança com um aviso, em especial para o Ministro das Finanças, de que serão denunciados todos os desvios que se tentem fazer sobre a cobrança de impostos devidos pela venda das 6 barragens transmontanas. Fonte da MCTM garante que o que é deixado é uma advertência e não uma ameaça ao Governo e ao Presidente da República de que, se continuarem as manobras para favorecer a EDP, haverá pela primeira vez desde o início deste processo, haverá mobilização popular para as tomadas de posição. Mobilizaremos a população para o que for necessário, como nunca o fizemos até aqui. Que fique bem claro, os 335,2 milhões de euros de impostos devidos pelo negócio das barragens têm mesmo de ser pago, a que se juntam os cerca de 5 milhões anuais do IMI devidos pelas 6 barragens vendidas também, reitera o MCTM. Para este movimento cívico, composto por personalidades de vários campos de ação da sociedade portuguesa em geral e da terra de Miranda em particular, estes impostos são dinheiro do povo e qualquer tentativa de impedir o seu pagamento é um roubo para o povo o povo jamais admitirá. Frisa a mesma nota. Chegou a hora da verdade. O Governo e a AT, a Autoridade Tributária, têm de liquidar a cobrança e cobrar os impostos devidos pela EDP à terra de Miranda e ao país. O Governo e a AT têm de cumprir as ordens que receberam da Justiça e têm de o fazer com a máxima qualidade jurídica, sem falhas nem artimanhas que legitimem aquilo que é o Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento. Peço desculpa, disse Economia, não é Economia e Finanças. Estranhamente anunciou um contencioso de vários anos, destacou a MCTM. Para este movimento, os dois acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo, mais o despacho do Ministério Público, conhecido no início do mês, obrigando a AT, a Autoridade Tributária, a cobrar os 335,2 milhões de euros dos impostos devidos pela venda das barragens, consagram que os impostos, o IMI, o IMT, o Imposto do Selo e o IRS, são devidos. Lembrando o que afirmou o Ministério Público no seu despacho e agora a STA, é que os impostos das barragens têm de ser pagos. Mas só haverá uma vitória final se o Governo tomar medidas para que a EDP pague o que deve, consideraram os membros desse movimento. O MP arquivou as suspeitas de fraude fiscal na venda de 6 barragens da EDP à Engie. A Engie é a empresa que realizou a compra das barragens, mas concluiu que o Estado tem de receber 335,2 milhões de euros em impostos em falta, incluindo impostos, selo, IMT e IRS, além de juros. Sabemos das manobras em curso que conduziram a que a EDP ganhasse na Secretaria o que perdeu na Justiça. Sabemos que a diretora-geral da AT, Helena Borges, se recusou sistematicamente a liquidar impostos à EDP contra a lei e contra despachos do Secretário de Estado que a tutela. Destaca o movimento no mesmo comunicado. O movimento refere ainda que a EDP e as concessionárias não têm como escapar, acrescentando que a justiça tem de ser respeitada e as suas obras têm de ser cumpridas. A vertente fiscal das barragens começou a ser discutida na sequência da venda da EDP de 6 barragens em Trás-os-Montes, Miranda do Douro, Picote, Bem Posta, Baixo Sabor, Feiticeiro e Tua.
por 2,2 mil milhões de euros a um consórcio liderado pela Engie. Tendo o negócio ficado concluído no final de 2020, a terra de Miranda é composta pelos concelhos de Magadouro, Miranda do Douro e Vimioso, no distrito de Bragança. Então, o que é que temos aqui a passar-se aqui nesta situação aqui que temos aqui este senhor que quer, digamos, a ver se consegue arrecadar aqui uma boa fatia daquilo que são os impostos pagos para o Estado Central e não para aquilo que é o direito das localidades e dos municípios. Então, o que é que está aqui em cima da mesa? De que impostos é que esta notícia está a falar? O processo é sobre os impostos que ficaram por pagar na venda das 6 barragens da EDP à Engie de Douro, terra de Miranda. O Ministério Público diz que o Estado tem de receber 335,2 mil milhões, 335,2 milhões de euros divididos em imposto de selo, 120,9 milhões, IMT, Imposto Municipal sobre Transmissões, 99,6 milhões e IRC, 114,7 milhões. E ainda juros em cima disto. Ok, então, e agora, aqui destes impostos todos, como é que teoricamente deverá ser aqui esta repartição de impostos? Então, temos o IMT, que é o Imposto Municipal, a reserva reverte para os municípios onde estão os imóveis, neste caso, os concelhos das barragens. O IMI, que é outra frente desta guerra, sobre as próprias barragens e as eólicas, também é 100% municipal. O IRS e o Imposto de Selo são impostos do Estado Central. Agora, o que é que está aqui em cima da mesa? O que está aqui em cima da mesa é que a disputa política é que os quase 100 milhões do IMT são para os municípios das barragens, isso está tudo ok, mas só que o imposto de selo e o IRS são formalmente do Estado, mas há pressão para que pelo menos em parte sejam consignados aos municípios via um fundo específico. Então o que é que está aqui em debate? O que está aqui em debate é que os municípios onde foram feitos os trabalhos e onde verdadeiramente foi vendido e as zonas onde as barragens estavam, o que está aqui é assim, uma tentativa de negociação e de reivindicação pelo aquilo que é os direitos, do meu ponto de vista, das comunidades que vivem naquela zona, porque foram as comunidades que foram impactadas pela presença das barragens, pelas construções e agora, a posteriori, pela venda das mesmas. E o que está aqui a ser reivindicado é aqui o imposto de selo e o IRS. E neste caso, aquilo que esta entidade, e quando digo entidade, refiro-me ao movimento cultural da terra de Miranda, o que eles estão a reivindicar é que verdadeiramente o dinheiro vá para os municípios e que o dinheiro que foi roubado e que, de certa forma, tentou ser passado a pente fino pelos diferentes governos, é que esse dinheiro, primeiro, não passa a pente fino, que esse dinheiro seja verdadeiramente cobrado à empresa que está a lucrar e que lucrou com a compra estupidamente barata das barragens e, ainda por cima, com bastantes alívios fiscais, como podem ver, na venda dessas barragens. E aquilo que está a ser reivindicado é que esses devidos impostos sejam retribuídos às terras que sofreram esse prejuízo, às terras que sofreram com a construção e que sofreram posteriormente com a privatização e a internacionalização das barragens. E, como é óbvio, também a internacionalização dos lucros que virão da produção de eletricidade dessas barragens. E basicamente o que está aqui a ser reivindicado é esse dinheiro não ficar no Estado Central, mas esse dinheiro ser distribuído para os municípios. O que, no meu ponto de vista, é bastante bom. E acho que devia avançar e espero que, sinceramente, que este movimento consiga ter repercussões mais positivas sobre este assunto e que consiga puxar para os seus municípios aquilo que são este investimento que será bastante bom para estes municípios, porque estamos a falar de 100 milhões garantidos pelo IMT, que sendo assim também poderão não estar muito bem garantidos, mas veremos. E também agora aqui este imposto de selo e o IRC. Muito bem. Agora, porquê é que isto é importante? Porquê é que este movimento está a reivindicar? Porquê é que temos aqui um movimento do interior norte, transmontano de Portugal a reivindicar esta situação?
Primeiro, porque existe uma inclinação bastante forte deste governo, como já foi visto pelo Orçamento de Estado, em privatizações. Temos a entrega da privatização oficialmente através de medidas estatais e medidas contratuais por parte do Estado e dos municípios, das entregas das florestas e da gestão das florestas e dos parques e de criação de parques naturais, supostos parques naturais, e já temos todo este movimento de privatização por parte do Estado, nesse sentido. E agora temos aquilo que é de devido direito dos municípios, que é devido direito e de devida reivindicação dos municípios, e temos aqui um governo que é liberal, né? É social-democrata no nome, mas liberal na prática, a tentar ver se consegue, através aqui de um jogo de cintura, tentar fugir aqui ao poder judicial, que, como podem ter lido pela notícia, isto já passou pelo poder judicial e isto agora passará para o poder político, né? Para a execução dessa ordem. Eu vejo aqui uma tentativa de, primeiro, ver se existe possibilidade política, social, de tentar desculpar tadinhos dos grandes capitalistas de terem que pagar ainda mais esta soma, né? Coitados, taditos, né? Tiveram que pagar barreiras, agora ainda vão ter que pagar aqui mais uma soma ao Estado, né? Coitados, né? Sabem que ser capitalista não é fácil, né? Adquirir lucros extraordinários também não é fácil, mas pronto. Agora, não ter que construir as barragens, isso também já não é fácil, não é? Mas pronto. E pronto, temos aqui este governo que é liberalista, né? E que quer entregar as barragens gratuitamente a entidades externas e talvez, já que está a ser pressionado juridicamente e socialmente na aquisição desses impostos, talvez também tentar arrecadar o máximo possível do bolo para si próprio, né? Para aquilo que é o governo central. Eu, por acaso, na auditoria ao Ministro das Finanças, houve uma pequena boca por parte do Ministro das Finanças em que ele disse que, que espero que não haja nenhum, eu vou trocar agora por miúdos, só para ser ficar mais fácil, mas espero que não haja nenhum esperto que tente utilizar o dinheiro que vem da EDP para financiar a dívida de base, né? Eu só espero que não haja nenhum esperto no Ministério das Finanças que tente fugir com a seringa e que tente ficar com o máximo do bolo possível para si próprio, né? Já que esse dinheiro não pode ser aplicado em despesas de base, né? Que, pronto, tem o seu nexo económico, mas são escolhas políticas, no fim de contas. E só espero que também não haja tentativa por parte do governo de tentar fugir aqui com a seringa e tentar arrecadar o máximo possível para investimentos em cariz de privatização daquilo que é as responsabilidades do Estado, como o meio ambiente, a preservação natural, o mar, as exportações, a reciclagem, todas essas áreas que são um bocado chatas de fazer o investimento, mas que de vez em quando até é bom dar aqui um pequeno motivo, uma pequena motivação extra aos capitalistas de arrecadação de lucros e de dividendos. E não sei porque não, talvez reinvestir novamente na EDP, né? Para uma empresa com extrema importância, né? Uma empresa distribuidora de eletricidade. Também não vejo porque é que não há interesse por parte do Ministério de fazer esse reinvestimento na própria economia portuguesa, né? Mas quando no fim de contas esse dinheiro no fim de contas é devido não aos grandes capitalistas, que muito provavelmente será para onde esse fundo, caso caia no governo central, será finalizado, né? Afunilado, mas talvez nos municípios onde as obras foram feitas e as populações tiveram que passar pelos inconvenientes da sua construção e do seu próprio funcionamento, né? E só espero que não haja nenhum esperto no Ministério das Finanças que esteja com essa intenção. Agora, porquê que isto é importante? Porquê que isto é uma coisa importante? Porquê que esta associação, no fim de contas, este movimento também está a fazer tanto barulho? Porque primeiro está a reivindicar uma coisa que lhe é direito, uma coisa que poderemos assimilar àquilo que é a reivindicação do pacote laboral hoje em dia, no nosso dia, né? Que é uma coisa que no fim de contas é um roubo às populações e às pessoas, e no fim de contas porque trará vantagens económicas para os municípios, porque eu por acaso tive uma informação sobre o assunto e imaginamos,
um município, imaginemos que um único município vai receber a totalidade do IMT, embora não seja essa a realidade, mas para simplificar aqui a explicação. Se um único município receber a totalidade do IMT, gastar 100 milhões de euros num ano não é que seja difícil, mas no fim de contas acarreta muita despesa para um ano e é muito dinheiro a ser investido num único ano. E a minha questão que eu tinha aqui é, então mas espera aí, então mas se eu, enquanto município, não gastar esse dinheiro, o que é que vai acontecer a esse dinheiro? Esse dinheiro depois ao fim do ano tem que ser retribuído ao Estado, no fim de contas era bom para o Estado, né? Já que o município não gastou, volta novamente ao Estado Central. Mas não, aquilo, segundo aquilo que eu me tive a informar, é que este imposto, estes impostos, estes acordos, estes impostos pagos pelo Estado, são impostos que ficam em saldo do município. São impostos que, caso o ano fiscal acabe e esses impostos não sejam gastos, esses impostos podem ficar em saldo e poderão transitar de ano legal e poderão ser investidos no ano a seguir ou, pronto, nos próximos anos a seguir. O que é bom, porque permite aqui uma perspectiva a longo prazo para os municípios que vão receber este investimento, e é bom porque permite também às câmaras municipais e às localidades, as juntas de freguesia, as entidades locais, de terem aqui um bocadinho mais de planeamento e de projeção para o futuro, médio e longo prazo, deste dinheiro e uma gestão um bocadinho mais racional e equitativa e não aquela coisa de agora recebemos dinheiro, temos que o gastar, não, senão vai todo embora. Não é bem assim, não é bem assim. Há aqui uma possibilidade de haver um pensamento um bocadinho mais longo, com mais tempo para fazer este investimento. Claro que depois todos nós sabemos que entram aqui políticas municipais, de autárquicas, de eleições, o meu partido ganhou dinheiro, não sei o quê, e eu vou querer gastá-lo até ao fim da minha legislatura. Mas também existe aqui a possibilidade de haver pressão por parte das comunidades, né, destas juntas, destas câmaras municipais, de tentar, através destes movimentos cívicos, de tentar controlar um bocado aquilo que são os interesses políticos de investimento e de gasto deste dinheiro. O que é bom, porque permite às populações, já tendo o dinheiro no seu município, já é muito bom porque já permite à população ter acesso a esse dinheiro e permite-lhe outra coisa, que é a proximidade a esse dinheiro que não é aquela coisa do dinheiro estar lá em Lisboa e são os lisboetas que decidem e depois para nós podemos fazer barulho é muito longe, está tudo muito longe, não conseguimos falar com ninguém. Aqui não, aqui temos uma situação em que o dinheiro vai para o município e se quisermos fazer barulho, a Câmara Municipal está logo ali. Podemos reunir-nos todos numa quinta-feira à tarde e ir fazer barulho e ir dizer, oh, meus senhores, calma aí que este dinheiro é nosso. Vocês não venham agora aqui só porque é o último ano de eleição camarária, o vosso último ano de mandato, agora vão querer fazer aqui a boa figura. É bom porque existe essa proximidade, existe essa possibilidade de luta, existe essa possibilidade de, de agilizamento da comunicação entre aquilo que é os interesses camarários e aquilo que são os interesses das pessoas, porque podemos falar destes dois sentidos, né? Porque no fim de contas digamos que não vivemos provavelmente numa democracia popular, por isso essa utilização de dinheiro não será através daquilo que é o interesse da base populacional daquela zona, mas sim através do interesse partidário, burguês, daquela zona e do partido que esteja naquela zona, né? Porque depois no fim de contas imaginemos, eu não sei quem é que são os governos os governos não, os partidos que elegeram nessas câmaras municipais, mas imaginemos que será PSD. Vou lançar para o ar, não estou aqui a fazer nenhum tipo de discriminação, só estou a lançar para o ar. Mas imaginemos que será PSD. Epá, mas que até é bom ao fim dos 4 anos, ou ao pé das eleições legislativas, ou monárquicas, ou municipais, ou assim uma coisa qualquer. Pá, se calhar fazer um reforço que é para dizer, pá, afinal o governo do PSD até se interessa com esta zona, vamos lá meter o dinheiro, vamos lá meter o voto, não é? Esse tipo de jogos políticos que, pronto, as pessoas já estão fartas de ver e de assistir e de presenciar no seu dia-a-dia e na sua vivência a longo prazo nessas zonas e nessas comunidades. Por isso, eu só espero que o Ministro das Finanças, o Sr.
Sarmento consiga ter o bom senso de perceber que o dinheiro pertence às comunidades, porque o Estado Central já pagou as barragens, elas já estão pagas, por isso se houver aqui a discussão de que mas o Estado Central precisa de arrecadar estes impostos que é para acabar de liquidar o custo das barragens. Pois, mas assim, esse custo já foi liquidado com a venda das barragens, né? Essas barragens já estão pagas pela própria compra dessas barragens, por isso vamos restabelecer direitos, já que não podem ser direitos legais, né? Porque também não existe esse movimento, interesse político nessa parte. Vamos restabelecer aqui um bocado de equidade legislativa e um bocado de equidade monetária e vamos fornecer àqueles municípios aquilo que é de devido direito deles e aquilo que é de verdadeiro interesse das comunidades. Porque, no fim de contas, é uma boa quantia de dinheiro, é uma quantia bastante significativa de dinheiro e que pode ser utilizada de diferentes formas nestes municípios. Eu não vivo naquelas zonas, por isso não conheço a realidade sociocultural daquela zona, por isso acredito que possa vir a dar ali um grande impulso àquela zona e uma grande possibilidade de folga monetária, no fim de contas, né, para aquela zona. Por isso é isto, eu espero que não haja aqui uma certa tentativa de também calar este movimento através de reivindicações de as barragens têm que ser pagas porque não foram pagas, não sei o quê. Pá, peço imensa desculpa se o negócio foi mal feito, se as negociações foram mal feitas, se primeiro as barragens não deviam ter sido vendidas, né? Porque estamos a falar de soberania de fornecimento de eletricidade. É que vimos pelo apagão, que é uma coisa bastante significativa e importante para a comunidade portuguesa e para o país português, né? Mas que no fim de contas é muito menosprezada por governos de direita que tentam vender, tentam privatizar aquilo que são pontos fulcrais da sociedade, como áreas de extrema significância. E espero que também seja um abre-olhos para a comunidade em geral e para o país, de que existem movimentos políticos liberais, neste sentido, que estão a tentar fugir com o rabo à seringa, peço desculpa pela expressão, mas estão a tentar fugir com o rabo à seringa e talvez aqui até também a tentar puxar um bocado a sardinha para a sua brasa. O que é deplorável. O que é deplorável porque, no fim de contas, pronto, sempre foram zonas um bocado mais fora daquilo que é o meio de interesse político e de interesse económico do país, né? E acho que seria aqui também uma boa forma de entregar uma certa autonomia regional àquela zona. Claro que depois também falta muita coisa, como leis de autonomia regional e descentralização do poder central e patati patatá, mas já vejo aqui pelo menos uma boa iniciativa. Espero eu que haja essa iniciativa por parte do governo, não me cheira que isso vá acontecer, mas caso isso aconteça, acho que as comunidades estão no seu devido direito e acho que é uma coisa de interesse da população. E pronto, é muito isto que eu tinha para dizer hoje. Já sabem, é o típico habitual. Caso tenham curtido, caso tenham gostado, deixem um comentário lá em baixo, deixem o gosto do vídeo, partilhem caso tenham gostado e já sabem, é o típico habitual. Tudo bom? Até já. Portem-se mal.